Uma satisfação enorme estar aqui de novo com tanta gente querida. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão sobre as muitas linguagens da vida, né? Numa proposta como essa, a proposta do encontro de olhar para os muitos caminhos do ser. Então, eu gostaria de começar perguntando se uma árvore pudesse falar, o que será que ela diria? O que ela nos diria? Se o planeta pudesse falar, o que ele estaria nos dizendo agora? Vocês podem usar a imaginação de vocês um pouquinho? E o que vocês acham que viria? E eu arrisco dizer, por uma perspectiva que mostra que nós vivemos num mundo vivo, onde todos os seres têm algum grau de consciência, que nós vivemos numa teia de consciências, que todo ser emana algum tipo de verdade, a sua natureza. E os sábios de todos os tempos, acredito eu, foram se tornando sábios porque desenvolveram aquelas capacidades inerentes que toda alma tem de ampliar sua escuta, sua sensibilidade e poder ir mais fundo na compreensão de si mesmos e do mundo vivo, e que é uma expressão de sabedoria, que é esse que nós vivemos. A forma mais corrente de transmissão de conhecimento, no entanto, já por alguns séculos tem sido escrita, que evoca a nossa capacidade intelectiva, trabalhar com conceitos, trabalhar com símbolos, trabalhar com linguagem. Isso evoluiu para a era do audiovisual, mas nós continuamos com uma abordagem ainda, vamos dizer assim, prioritariamente em cima das nossas linguagens mais eficientes no que diz respeito à troca de informações. Receber informações por meio da linguagem escrita é extremamente importante, porque significa a transmissão de ideias, de insights, de mentes que tiveram uma compreensão mais profunda e nos inspiram, nos esclarecem, nos ampliam o olhar. Então é natural que aquele que busca conhecer quem é, que ser é esse que no fundo da minha existência eu sinto, eu vivencio, eu sofro, mas que quanto mais cuidadoso é o meu olhar para esse ser que eu vivo, ou esse ser maior que me habita, mais claro fica, na minha opinião, a complexidade e a profundidade desse mistério. A perspectiva unitária, sistêmica, holística com a qual a gente hoje trabalha, ela facilita a compreensão de que todas as coisas estão em comunhão e de que as consciências, num certo sentido, numa dimensão mais profunda, estão também em comunhão. O fato é que aquilo que se revela é apenas uma pequena parte do que é. E retirando o véu da nossa própria consciência, o véu da nossa ignorância,
é o caminho para o ser, conforme os ensinos dos mais antigos instrutores. Retirando os véus da consciência, deixando a consciência mais clara, aprendendo a ver, não a ler o livro, porém ler a vida. E para delinear essa ideia um pouco mais, eu gostaria de compartilhar com vocês um dos textos que, assim, para mim foi da maior inspiração quando eu li. É uma das cartas dos Mahatmas que foi editada na obra Cartas dos Mahatmas pelo Ginarajadasi, publicada pela Editora Teosófica. Eu vou talvez precisar de um pouco de ajuda aqui. Eu vou compartilhar uma tela. Vocês precisam me colocar como host. Tem um telão aqui? O pessoal vai ver aqui, né? Tá. Feito. Essa carta, ela foi escrita por um dos Mahatmas que inspirava Blavatsky no projeto de trazer um pouco da luz do Oriente para o Ocidente. Essa carta foi mandada para uma das pessoas que na época convivia, se aproximava do movimento teosófico, uma senhora chamada Laura Holloway. E a carta trata da questão das instruções espirituais. Essa senhora, pelo que dá a entender na carta, estava ansiosa por receber instruções, ou seja, ela ficou sabendo da existência desses seres iluminados e desejou uma relação de discipulado com esses seres. E nessa primeira aproximação em relação ao que é o universo do ensino espiritual, conforme esses Mahatmas ensinam, ela bastante ansiosa para receber instruções sobre o que ela deveria fazer, como trilhar a vida espiritual. Tudo isso eu imagino pelo tom da carta. E ela recebe uma resposta que, para mim, teve um impacto extremamente inspirador. Ele começa dizendo: como pode você discernir o real do irreal, o verdadeiro do falso? Só através do autodesenvolvimento. Primeiro, precavendo-se contra as causas do auto-engano. Eu vou ler a carta toda, para vocês terem uma noção do conjunto. É uma carta muito curta. E logo depois eu gostaria de assinalar alguns dos aspectos dela. E isso você pode fazer dedicando-se em determinada hora ou horas fixas, a cada dia, totalmente só, à autocontemplação, a escrever, a ler, a purificar suas motivações, a estudar e corrigir seus erros, ao planejamento do seu trabalho na vida externa. Estas horas deveriam ser reservadas como algo sagrado para esse propósito. E ninguém, nem mesmo seu amigo ou seus amigos mais íntimos, deveriam estar com você naquele momento. Pouco a pouco, sua visão ficará clara. Você descobrirá que as névoas se dissipam, que suas faculdades interiores se fortalecem, e sua atração por nós ganha força e a certeza toma lugar das dúvidas. Mas cuidado para não buscar ou confiar demasiado em uma autoridade direta. Nossos métodos não são seus métodos. Raramente mostramos qualquer sinal externo pelo qual podemos ser reconhecidos ou sentidos.
Você pensa que fulano e Beltrano estiveram aconselhando-a sem nenhuma inspiração nossa? Em relação a Upasika, que era Blavatsky, você a ama mais do que respeita seu conselho. Você não compreende que quando fala de nós, ou como se visse, ou como se viesse de nós, ela não ousa misturar suas próprias opiniões pessoais com aquelas que ela lhe diz que são nossas? Nenhum de nós ousaria isso, pois temos um código que não deve ser transgredido. Trate, filha, de aprender uma lição através de quem quer que seja, que ela possa estar sendo dada. Até mesmo as pedras podem pregar sermões. Não seja demasiado ansiosa por instruções. Você sempre obterá o que necessita se o merecer, mas não mais do que merece ou estiver apta a assimilar. E agora está tudo pronto para a batalha. Lute uma boa luta e que você possa ganhar o dia. Eu gostaria de assinalar pontos que primeiro servem como uma introdução ao que eu poderia definir como uma postura de um aprendiz da vida espiritual, um aprendiz da dimensão oculta da vida, né? A primeira coisa, não confie demasiado numa autoridade direta. Mas vejam, na medida em que ela pede instruções diretas para o Mahatma, ele responde a ela: não confie demasiado em uma autoridade direta. Talvez uma das primeiras lições para um aspirante que busca o encontro com o ser profundo, seja desenvolver uma certa autonomia e, ao mesmo tempo em que respeita instruções, não delega a autoridade da verdade a qualquer autoridade externa. Isso dirige o aprendiz para um estado de maior maturidade psicológica, emocional e espiritual. Raramente mostramos nossos métodos, não são seus métodos. Até onde entendo essa frase, os nossos métodos não são os métodos em que um professor, uma autoridade vai e ensina. Aqui ele se refere a partir do que vem na sequência da carta, que os métodos que eles usam acompanham o próprio processo da vida. A vida vai se tornando cada vez mais o instrutor. Quando o Mahatma diz, você acha que fulana e Beltrana não tinham algum tipo de inspiração nossa quando lhe falaram aquilo? Isso nos deixa pensando que um aspirante, um aprendiz, melhor faria se ficasse bastante atento ao fato de que a linguagem do ser, a linguagem daquela dimensão mais profunda, ela pode vir em múltiplas formas. Ela pode vir na fala de uma pessoa que você jamais esperaria que viesse um ensino espiritual. Ela pode vir por meio de quem você sequer respeita. E o não respeitar já é um problema. Pode vir de pedras. Até pedras dão sermões para quem sabe ouvir. Aqui atrás, no caminho para o templo, existe uma imagem que, quando vocês forem para a contemplação, eu sugiro que vocês olhem. Para quem está indo à direita, uma árvore foi queimada no fogo do ano passado. Ela está completamente preta, preta de carvão. E dela nasce um galho completamente novo, verdejante, e contrasta
com a história da árvore. Para muitos de nós, uma imagem como essa pode ser literalmente a resposta para um enigma. E situações parecidas com essa, que são metáforas que a vida traz, né, podem estar carregadas de significado espiritual. Quando o Mahatma diz nossos métodos não são seus métodos, raramente mostramos qualquer sinal externo pelo qual podemos ser reconhecidos ou sentidos. Significa que, no meu entendimento, qualquer coisa pode servir como um ensino espiritual. O aprendiz ou o discípulo cresce como aprendiz ou como discípulo quanto mais se abre a sua capacidade de escutar as lições da vida, venham elas por qualquer das linguagens possíveis. A linguagem verbal é uma delas, é importante, mas pode vir pela linguagem dos sonhos, pode vir por sensações corporais, inclusive, pode vir por intuições, ela pode vir por metáforas, ela pode vir numa frase de uma música que você não estava prestando atenção e aquela frase lhe dá a resposta. Nessa perspectiva, nossos métodos não são seus métodos, não há uma autoridade que ensina, a própria vida ensina. Tornar-se um aprendiz significa abrir-se para as múltiplas linguagens pelas quais o espiritual pode chegar. Quando ele diz nenhum de nós ousaria, pois temos um código que não deve ser transgredido, ele se refere ao fato de que Blavatsky, numa conversa com essa senhora, havia deixado muito claro o que é a opinião dela e o que era a opinião, o ensino do Mahatma. É muito curioso observar isso. Eu vejo isso muito claramente nos monges e lamas budistas com quem eu tenho aprendido. Os ensinos são muito parecidos, na verdade. São muito parecidos. Quando eles vão abordar um tema central da filosofia budista, você vai ver que as mesmas ideias vão vir com peculiaridades que são da pessoa que fala, mas há uma busca de fidelidade muito grande ao ensino. Muito grande ao ensino. Apenas nos níveis mais profundos, as coisas vão ganhando uma outra lógica. E sobre isso já não se pode falar, porque se trata das relações mais diretas entre um discípulo e o seu professor. Tudo o que o professor busca, e essa carta para mim ela é muito clara nisso, é sensibilizar o aprendiz para que o fato de ser um aprendiz seja uma própria característica do seu ser. Talvez um dos piores impedimentos na caminhada para o ser seja o excesso de certezas. Porque o excesso de certezas ele limita a vitalidade do nosso mundo interior. Mesmo quando a gente lida com ideias muito iluminadas e muito profundas, ainda assim, a mente do aprendiz, que está sempre aberta a escutar a ver um novo véu se abrir, essa atitude, essa flexibilidade, essa abertura, é o que busca um aprendiz, um discípulo, ensinar ao seu aprendiz. E aí vem a frase que, para mim, merece muita atenção. Até aprender uma lição através de quem quer que seja
que ela possa estar sendo dada. Até mesmo as pedras podem pregar sermões. Até mesmo as pedras podem pregar sermões. Eu comecei essa partilha com vocês perguntando o que um planeta diria nesse momento de mudanças climáticas, de extinção acelerada de espécies, onde nós nos aproximamos de uma potencial alteração do nosso modo de vida com possibilidades bastante catastróficas para os nossos filhos, para os nossos netos. O que o planeta nos diz? Né? O que você imagina que receberia como fala desse ente vivo, Gaia, o planeta, nesse momento? Mas, se nós pudéssemos escutar a voz de uma espécie em extinção, o que ela nos diria? E o que nós diríamos a ela? Quando eu penso em espécies que se extinguem por uma escolha de estilo de vida baseada na afirmação não do eu, mas do pequeno eu, do ego, do eu fragmentado, né? Que olha para o mundo em que vive e não vê o sistema vivo, cheio de consciência. Vê uma realidade fragmentada. E a partir dessa percepção da realidade, quebra as linhas de conexão do grande sistema. Um sistema que os Mahatmas são extremamente cuidadosos em lidar com ele, né? A perspectiva, por exemplo, do karma, que é uma das mais importantes ideias aqui, significa que o que quer que eu faça para a teia da vida se reequilibra, gerando situações similares para mim ou para quem gerou. A ideia do karma coloca muita responsabilidade sobre quem age, no sentido de que quanto menor a nossa sabedoria, mais danos nossas ações tendem a gerar. Quanto maior a nossa sabedoria, talvez menos interferência, ou pelo menos uma interferência no sentido evolutivo, a favor da evolução, cooperando com a inteligência da vida, mais a ação sábia vai nessa direção. Portanto, o que pode nos libertar das consequências das nossas ações é a sabedoria. E quando a gente fala, qual é o caminho para o ser? Qual é o caminho do ser? Me inspira a ideia, como uma resposta a essa pergunta, de que nós carregamos em nós esse potencial de sabedoria, que é o próprio potencial da vida, que é a própria sabedoria da vida. Está na raiz do ser. Portanto, caminhar para o nosso ser significa caminhar em termos de sabedoria. E caminhar em termos de sabedoria significa, para mim, nos abrirmos para essas múltiplas linguagens. Eu comecei também dizendo que a escrita é uma das formas mais usuais hoje, o conhecimento cognitivo com o qual a gente troca. Mas quando nós entramos nessa jornada, na direção do que é mais profundo em nós, a palavra, a comunicação oral, ela passa a ter uma qualidade limitada. Ela só nos leva até um certo ponto. Ela organiza o conhecimento e isso inspira. O trabalho necessário para organizar o conhecimento, vamos dizer assim, amadurecer o nosso pensar, ele funciona como inspiração.
esse trabalho nos amadurece. Mas as coisas que são mais poderosas, elas não vêm pela linguagem. E esse talvez seja um dos grandes mistérios, né? Que compreender tanto a linguagem falada como as outras linguagens da vida exigem que essa outra gama de qualidades que nós carregamos possa estar disponível. E me inspira profundamente quando eu escuto, até mesmo as pedras podem pregar sermões. Qual é o estado mental que pode escutar sermões de pedras? Qual é o estado mental? O que nos permite estar frente a uma pedra? E eu não tomo isso aqui como uma figura de linguagem. Não tomo como figura de linguagem. Eu tomo como uma descrição de uma experiência com uma profunda qualidade mística. Então, qual é o estado mental que nos permite escutar sermões de uma pedra? Eu espero que vocês não estejam considerando essa questão como uma bobagem. No meu trabalho, na minha área profissional, que é da psicologia clínica e que é profundamente baseada na linguagem, a gente, com a experiência, aprende que a melhor forma de compreender outra pessoa é gestando dentro de nós a postura do silêncio. Quanto mais profundo o nosso silêncio, como profissionais, mais intensa é a compreensão e a empatia que a gente tem do outro. E parece que o silêncio é algo, esse estado de silêncio, ele carrega uma potência, uma potencialidade, vamos dizer assim, central para o caminho do aprendiz. E quando eu me faço essa pergunta e me inspiro nas minhas experiências para responder isso, qual é o estado mental para escutar o que uma pedra tem a dizer? Eu diria que é o silêncio que permite acesso às muitas linguagens da vida. É o silêncio que nos permite a identificação de por onde vem a inspiração, por onde vem a resposta. É o aprofundamento da consciência na direção do silêncio que prepara para essa escuta. E, para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma poesia de Rumi. Quando o bebê é desmamado, passa a comer alimentos sólidos e deixa sua ama. Como sementes está preso ao seio da terra. Luta para ser desmamado por meio do alimento do coração. Come as palavras de sabedoria, pois a luz velada não é preferida à luz sem véu. Quando aceitares a luz, ó amado, quando contemplares sem véu o que está velado, como uma estrela caminharás no céu. Mais ainda, embora não no céu, caminharás nas alturas. Guarda silêncio para que possas ouvi-lo falar. Palavras impronunciáveis para a língua na fala. Guarda silêncio para que possas ouvir desse sol coisas que livros e discursos não podem expressar. Guarda silêncio para que o Espírito possa falar contigo. Rumi. E aqui... A inspiração que você procura já está dentro de você. Fique em silêncio e escute. Tudo é conhecido no sagrado do silêncio. O silêncio lhe dá as respostas. No silêncio do amor,
você encontrará a centelha da vida. Por que você tem tanto medo do silêncio? O silêncio é a raiz de tudo. Se você espiralar em seu vazio, centenas de vozes trovejarão as mensagens que você anseia ouvir. Permita que o silêncio leve você até o centro da vida. Escute o silêncio. Tenho sido sempre um buscador e ainda sou. Mas parei de perguntar aos livros e às estrelas. Comecei a ouvir o ensinamento da minha própria alma. A alma recebeu seus próprios ouvidos para ouvir coisas que a mente não entende. Tu não podes te liberar do mundo pelo ouvido. Tu não podes te liberar de ti mesmo por muitas palavras. Tu não podes te liberar de todos os dois, do mundo e de ti mesmo, exceto através do silêncio. Dentro deste mundo, há outro mundo impermeável às palavras. Deixe de lado a sua mente e então fique atento. Tape os ouvidos e ouça. Há uma voz que não usa palavras. Ouça. Além das ideias de certo ou errado, existe um campo. Eu te encontro lá. Quando a alma se deita naquela grama, o mundo fica cheio demais para se falar. Existe um lugar onde as palavras nascem do silêncio. Um lugar onde surgem os sussurros do coração. Um lugar onde vozes cantam sua beleza. Um lugar onde cada respiração esculpe sua imagem em minha alma. Existe um caminho entre a voz e a presença, aonde flui a informação. No silêncio disciplinado, ele se abre. Com conversas errantes, ele se fecha. Deixe o silêncio ser a arte que você pratica. Lustre o espelho entre as respirações. Vá com ele, além das palavras. Ele conhece todos os seus atos. Ele é aquele que move a roda do céu em silêncio. Cada pensamento está enterrado em seu coração. Ele os revelará um a um em silêncio. Transforme cada um de seus pensamentos em um pássaro e deixe-os voar para o outro mundo. Um é uma coruja, outro é um falcão, o outro é um corvo. Cada um é diferente dos outros, mas são todos iguais no silêncio. Ontem à noite, implorei ao único sábio que me contasse o segredo do mundo. Suavemente, suavemente lhe sussurrou: fique quieto. O segredo não pode ser dito. Ele está revestido em silêncio. Para ver a lua que não pode ser vista, vire os olhos para dentro e olhe para si mesmo, em silêncio. A brisa da madrugada tem segredos para lhe contar. Não volte a dormir. Eu sei que você está cansado, mas venha, este é o caminho. Continue caminhando, embora não haja nenhum lugar para onde ir. Não tente ver através das distâncias. Isso não é para seres humanos. Mova-se para dentro, mas não se mova da maneira como o medo faz você se mover. Experimente algo diferente. Rendição. Neste mundo e no próximo,
Não fale sobre isso e aquilo. Deixe que ele lhe mostre tudo, brilhando como um, em silêncio. Cante para mim, no silêncio do seu coração, e eu me levantarei para ouvir sua canção triunfante. No silêncio, entre as batidas do seu coração, bate uma convocação. Você está ouvindo? No meio, se necessário, ou deixe-o para sempre sem nome. Mas por que fingir que não existe? O silêncio é o mar e a palavra é como o rio. O mar está procurando você. Não procure o rio. Não desvie a cabeça dos sinais que o mar oferece. Um guia entrou nesta vida, em silêncio. Sua mensagem só pode ser ouvida em silêncio. Tome um gole de seu precioso vinho e perca a si mesmo. Não insulte a grandeza do seu amor, pois ele ajuda a todos os que sofrem, em silêncio. Silêncio. Liberta-te da dor da fala. A explicação pela língua esclarece a maioria das coisas, mas o amor não explicado é mais claro. Quando a pena se apressou em escrever, ao chegar ao tema do amor, partiu-se em duas. Quando o discurso tocou na questão do amor, a pena partiu-se e o papel rasgou-se. Ao explicá-lo, a razão logo empaca. Como um asno no atoleiro. Abandone a inteligência e associa-te à simplicidade de espírito. Pare. Abra-se. Entregue-se ao silêncio. Fique nele, até você perceber que está olhando para a luz com olhos infinitos. Sente-se em silêncio e aguarde por uma voz que dirá: seja mais silencioso. No momento em que isso acontecer, sua alma começará a reviver. Eu estarei esperando aqui, para o seu silêncio quebrar, para sua alma tremer, para o seu amor acordar. Agora, fique em silêncio. Deixe aquele que cria as palavras falar. Ele fez a porta, fez a fechadura. Ele também fez a chave.